Bom dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir será fundamentada no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8 a 10. Vamos ler? Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhes então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui era Satanás tentando o Senhor Jesus a sair dos propósitos de Deus lá no deserto, quando o Espírito Santo levou Jesus no deserto para ser tentado. E Jesus resistiu ao diabo. Irmãos, nós aqui passamos, Jesus estava como um homem, não podemos esquecer, mas tinha um propósito de Deus sobre ele. O propósito de que ele fosse sacrificado, morresse na cruz, ressuscitasse e nós fôssemos reconciliados como fomos e estamos reconciliados com Deus. Então o diabo estava ao redor de Jesus, tentando Jesus. E a palavra de Deus diz que hoje o diabo anda ao redor de nós, tentando a nós. Ele anda ao redor, rugindo, tentando tragar-nos, levar-nos para os seus caminhos, para a sua vontade, para a perdição, nos fazer perder a salvação. E aqui ele tentava Jesus. O diabo mostrou todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor para Jesus. O diabo tenta a nós. E o diabo muitas vezes nos mostra as coisas esplendorosas, coisas grandiosas, para nos tentar fazer sair da vontade de Deus, para tentar fazer com que venhamos perder a salvação, como ele fez com Jesus. Ele anda ao redor, ele mostra coisas esplendorosas, ele nos oferece coisas prazerosas para que nós venhamos sair da vontade de Jesus. E o diabo propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Olha, o diabo era um anjo de Deus. O diabo, ele louvava a Deus. E ele quis tomar o lugar de Deus. Ele queria todos os louvores que ele mesmo dava a Deus para ele. Queria que todos o louvassem. Então, aqui ele falou: se prostrados, me adorares. O diabo coloca muitas coisas em nossas vidas, tentando nos tirar da vontade de Deus, tentando nos tirar do caminho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O diabo tenta de todas as formas nos laçar, nos tirar da vontade de Deus. E à medida que nós saímos da vontade de Deus, nós corremos um sério risco de passarmos a adorar a Satanás. Não, Sônia, eu nunca vou adorar Satanás. Sim, às vezes nós não adoramos Satanás e nunca vamos adorar Satanás conscientemente, com os nossos lábios. Mas às vezes com os nossos atos, nós estamos adorando a Satanás. E adorar a Satanás aqui eu digo no sentido de fazer a vontade de Satanás. Nós estaremos agradando a Satanás e não a Deus, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a nossa vida. O diabo mostrou todos os mundos e seu esplendor a Jesus, para que Jesus saísse da vontade de Deus. E ele mostra muitas coisas maravilhosas para nós. Ele nos coloca em situações que nós possamos ver só coisas boas, mas são coisas momentâneas e não reais. Porque o diabo dá com a mão direita e tira com a mão esquerda. Deus não. O que Deus dá permanece. E Deus faz tudo às claras. O diabo faz tudo em oculto, tudo escondido. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Jesus aqui poderia ter se deixado, ele estava como um homem, repito, poderia ter se deixado levar por Satanás. Muitas vezes,
Como Satanás ofereceu aqui Jesus todo o mundo e todo o seu esplendor, ele coloca muitas riquezas diante de nós. Ele coloca um caminho fácil de nós obtermos riquezas e obtermos prazeres. Muito fácil. E aí a gente se deixa levar por isso. Nós corremos um sério risco de nos afastarmos da vontade de Deus. De fazermos do dinheiro o nosso Senhor. E fazermos do diabo o nosso Senhor. Sim, porque aqueles a quem servimos é aquele a quem pertencemos. Se nós deixarmos nos levar pelos prazeres que Satanás coloca diante de nós, pelas tentações que Satanás coloca diante de nós, nós vamos passar a servi-lo e não a Deus. Porque nós estaremos longe da vontade de Deus e bem próximo da vontade de Satanás, literalmente praticando a vontade de Satanás. Mas Jesus resistiu. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Irmão, essa é uma verdade que tem que estar no nosso coração. Adorar somente ao Senhor e servir só ao Senhor. O que é servir só ao Senhor? É fazer o que o Senhor quer que nós venhamos fazer. É fazer a vontade de Deus. Então nós temos que adorar somente o nosso Deus, o único Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, poderoso, fiel, justo, misericordioso, e o servir fazendo a vontade dele. Foi a resposta de Jesus. E a resposta que Jesus deu a Satanás é para nós. Adore somente o Senhor teu Deus e o sirva, não sirva a Satanás. Quando nós nos deixamos levar pelos prazeres do mundo, pelas riquezas, isso não quer dizer que nós não podemos ter uma vida confortável, um patrimônio, não é isso. É quando o nosso coração está firmado na riqueza. Nós trabalhamos dia e noite, nós fazemos o possível e o impossível, só pensando no dinheiro, na riqueza, nós passamos, entre aspas, por cima de outros, do direito de outros, porque nós vemos só diante de nós o dinheiro, a riqueza, o status, o poder, a glória. Não, irmãos. Satanás nos oferece tudo isso. Mas lembre, ele dá com a mão direita e toma com a mão esquerda. E tudo que Satanás oferece não é duradouro, não é verdadeiro, é passageiro. Porque Satanás vai se acabar no lago de fogo. E tudo que ele oferecer a você ou a mim, vai junto com ele. Vai acabar, vai para o lago de fogo. E se nós estivermos na vontade de Satanás, longe da vontade de Deus, nós iremos juntos com Satanás. Mas como que eu vou resistir a Satanás se eu nem vejo ele agir? Como que eu vou ter esse discernimento? Primeira coisa, discernimento. Buscando o reino do céu e sua justiça em primeiro lugar. Buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando os dons espirituais, e um dos dons espirituais é o discernimento. E usando a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a nossa espada. Só que para que nós venhamos usar uma espada, nós temos que saber manuseá-la. Se nós não soubermos manusear a espada, nós vamos acabar nos machucando com ela. Ou ela não surtirá efeito nenhum para a nossa defesa. Nós precisamos saber manusear a palavra de Deus. Porque à medida que nós tivermos uma comunhão, uma prática com a palavra de Deus, soubermos manuseá-la, essa será a nossa defesa contra Satanás. E foi o que Jesus fez. Quando Satanás o tentou, o que ele disse? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Jesus usou a palavra de Deus. Então, quando nós estivermos em meio a tentações, quando Satanás colocar diante de nós tentações, prazeres, riquezas, tudo que possa nos afastar da vontade de Deus, facilidades, egoísmos, desejo de vingança, ódio, rancor, adultério, prostituição, nós podemos olhar para Satanás e falar: vai-te, Satanás, está escrito.
Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirá. O meu Deus é o Deus vivo e ressurreto que te venceu lá na cruz. E eu vou servi-lo com a santidade, com a honestidade. Ele decambraste me parte embalaçoete, nele miraste ne cantalaste tos me porti você de surrixa nai cantalaste surrixa mai. Doçuris me porti você me braste ni iose me rabre candeleixe diose diese vita sou me rabreche ne canteleste mai. Eu vou servir ao Senhor com honestidade. Eu vou servir ao Senhor com a bondade. Eu vou servir ao Senhor com a santidade. Eu vou servir ao Senhor praticando a palavra dele. Eu vou servir ao Senhor não me rendendo às tuas tentações. Vai-te, Satanás. Aparta-te de mim, Satanás. Que eu estou lavado e comprado com o sangue de Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo, Deus vivo e ressurreto que te venceu lá na cruz. Meu nome está no livro da vida. E quando eu fechar os olhos aqui, eu vou para os braços do meu Deus, o meu Senhor. Eu vou para a vida eterna, eu vou para a salvação. Aleluia, glórias a Deus. É isso. Nós podemos resistir ao diabo. A própria palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E com Jesus não foi diferente. Assim que Jesus resistiu ao diabo, passou por todas as tentações e não cedeu ao diabo, e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Ele está dizendo: chega, Satanás, não adianta tentar mais, eu vou servir só o meu Deus. Eu vou adorar só o meu Deus. É isso que nós temos que dizer para Satanás: chega, Satanás, para de tentar, eu vou servir só o meu Deus. Eu vou adorar só o meu Deus, o único Deus, e você sabe quem é, porque ele te venceu lá na cruz. O Deus Trino Todo-Poderoso, eu sou, contra o qual você e ninguém tem poder. E quando Jesus resistiu ao diabo e o mandou embora, o diabo o deixou. Irmãos, o diabo tenta, ele ataca para um lado, a gente usa a espada e a palavra de Deus e nos defende, nos defendemos. Ele ataca do outro lado, nós usamos a palavra de Deus e nos defendemos. Então nós estamos resistindo ao diabo com a palavra de Deus, com o tempo de oração que nós temos, com a comunhão com o Santo Espírito de Deus, buscando a Deus, buscando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Nós estamos resistindo ao diabo. E quando ele atacar, nós vamos dizer: vai-te, Satanás. Vai-te, porque nós vamos adorar só o nosso Deus, é a ele que vamos servir. E o diabo terá que sair. Assim o diabo o deixou, e o diabo nos deixará. Ele se apartará, ele fala: não adianta atacar mais isso aqui, que ele sabe se defender, ela sabe se defender, está protegido, está com Deus vivo. E eis que vieram os anjos do Senhor e o serviram. Irmãos, quando nós resistimos aos ataques de Satanás, quando nós resistimos às tentações, quando nós nos firmamos na vontade de Deus, quando nós não deixamos a Deus de forma alguma, quando nós temos no nosso coração e na nossa mente o desejo, o ardente desejo de adorar somente ao Senhor, o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias e Daniel, o nosso Deus, e servi-los de todo o coração, Satanás pode trazer todas as tentações, pode andar ao redor rugindo, tentando a quem possa tragar, mas ele não nos tocará, porque é a promessa de Deus: não toque no meu ungido. E quando ele vier para nos tentar fazer com que venhamos nos afastar de Deus e nos aproximarmos dele, tentar fazer com que saiamos da vontade de Deus e venhamos estar na vontade do próprio Satanás, e nós resistirmos, ele terá que fugir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele terá que nos deixar, se apartar de nós. Então, irmãos, os anjos de Deus virão nos servir, como foi com Jesus. Não pense que essa passagem está aqui simplesmente para mostrar que Jesus resistiu ao diabo. Essa passagem está aqui para mostrar que Jesus estava como homem, e que assim como ele resistiu ao diabo, Deus já nos deu todas as condições de resistirmos ao diabo e os prazeres, as tentações que ele apresentar diante de nós. Deus nos mostra aqui que ele já nos deu todas as condições de resistirmos às ofertas de Satanás, aos enganos de Satanás, ao próprio Satanás. E à medida que nós usarmos a palavra de Deus, o amor, o que Jesus usou aqui? O amor que ele tinha por Deus, que ele tem por Deus. O amor. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Jesus usou o amor que ele tem por Deus, a fé,
aqui como homem, o amor que ele tinha por Deus, a fé que ele tinha em Deus, e usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aparta de mim, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Essa é a nossa armadura, o nosso Senhor Jesus Cristo, a espada do Espírito, a palavra de Deus, o amor que nós temos por Deus, o desejo de servi-lo de todo o coração, tendo Ele como único Senhor, a espada do Espírito, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite usar o seu nome para expulsar demônios, curar enfermos, libertar cativos, o escudo da fé. Irmãos, essas são as armas que nós temos para resistir ao diabo. E à medida que nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. E a partir do momento que nós resistimos ao diabo, os anjos de Deus vêm. Eles vêm até nós, eles trazem as bênçãos que Satanás estava impedindo de que viéssemos recebê-las. Quando Satanás nos oferece os seus prazeres, as suas riquezas, o prazer do mundo, o sistema do mundo, ele nos oferece para nos tirar as bênçãos que Deus guardou para nós, que reservou para nós, e a primeira delas é a salvação. Satanás não mede esforço para nos afastar de Deus, para impedir que venhamos adorar a Deus. Ele quer todo louvor para Ele. Satanás não mede esforços para que venhamos perder a salvação, a vida eterna. Mas quando nós resistimos a Satanás, como Jesus fez aqui como homem, Satanás tem que se afastar. E os anjos de Deus vêm para nos servir. As bênçãos de Deus chegam até nós. Chegam as curas, chega o trabalho, chega a prosperidade espiritual, a prosperidade financeira, chega a comunhão com Deus, conseguimos ouvir a voz do Senhor, nos firmamos mais e mais em Deus, temos prazer de estar na presença de Deus, louvamos e glorificamos ao Senhor. E se fecharmos os olhos aqui, temos certeza que estaremos nos braços do Senhor. Desculpa. Que herdaremos a vida eterna, a salvação. E ninguém poderá nos tirar dos braços do Senhor. E lá, irmãos, Satanás não poderá mais andar ao redor. Lá, Satanás não pode mais lançar os seus dardos inflamados, tentar nos iludir com as coisas que vêm dele, porque nós estaremos totalmente junto do Senhor, onde não haverá mais dores, tentações, não haverá mais pecados, não correremos mais o risco de sairmos da vontade de Deus, de perder a salvação. A mensagem que Jesus deixa aqui é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando o diabo fugir de vós, porque você resistiu, os meus anjos, os anjos do Senhor, chegarão até nós com a coroa da vida, com a salvação, com a vida eterna, com o privilégio de participarmos da Santíssima Ceia junto do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de estarmos junto dos nossos entes queridos e nunca mais nos afastarmos. Chegará com a bênção que fará com que, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, não venhamos temer, porque Jesus já venceu a morte por nós. Nós passaremos pela morte, mas estaremos nos braços do Senhor. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resiste à tentação, resiste aos prazeres do mundo. Adore somente ao Senhor e o sirva de todo o coração, porque é o próprio Deus que te dá a ferramenta, a você e a mim, nos dá a ferramenta para nós podermos resistir ao diabo. A palavra de Deus, o nome de Jesus, o amor por Deus, o louvor a Deus, o desejo de servir ao Senhor de todo o coração, para que possamos ser revestidos da glória de Deus e estarmos junto deles para todo sempre. Jesus estava como um homem e ele nos mostra que podemos resistir ao diabo e que à medida que o resistimos, ele fugirá de nós. Porque Jesus nunca nos deixou e nunca nos deixará. E a cada vez que resistimos a Satanás, os anjos de Deus, que já estão apostos, receberão a ordem de Deus
para trazer as bênçãos que Deus reservou para nós. E quando fecharmos os olhos aqui, teremos a maior das bênçãos, que é a salvação, a vida eterna. Estamos eternamente junto de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não se renda à tentação. Não se renda aos prazeres do mundo. Não faça aquilo que você sabe que vai te tirar da vontade de Deus. Não adore Satanás com seus atos, com seus pensamentos, com a sua vida. Adore somente ao Senhor e o sirva de todo o coração, porque Ele virá nos buscar. Maranata, Cristo vem. E enquanto estivermos aqui, os anjos do Senhor estarão junto de nós, trazendo as bênçãos do Senhor até nós, pela graça e misericórdia do Senhor, pelo amor incondicional do Senhor. Amém? Final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde, muitas realizações, muita adoração a Deus. E sirva ao Senhor de todo o coração. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Vamos chegar a 500 inscritos, formar um exército de oração. Eu conto com você. Deus abençoe a todos e muito obrigado por todos que estão comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente. Em nome de Jesus seja louvado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus.